Se você pode, abra sua Bíblia ou preste bem atenção na leitura que eu irei fazer em Hebreus capítulo de número 12. Você que já conhece a programação, você sabe que nós estamos se aproximando do momento de oração, onde nós estaremos reunindo milhares e milhares de pessoas, milhares e milhares de famílias estarão conosco em oração daqui a pouquinho. Eu já peço a você que está me assistindo pelas redes sociais, estou transmitindo agora pelas minhas redes sociais, Pastor Júnior Tess, pelo Instagram, Facebook e YouTube. Se você pode, compartilhe, deixe Deus lhe usar, porque essa mensagem de vida precisa alcançar milhares e milhares de pessoas, e você é esse canal que pode levar essa palavra para mais pessoas nesta oportunidade, nesta manhã de sexta-feira. Olha o que diz o texto sagrado em Hebreus, capítulo de número 12. Diz assim: portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Verso 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós já estamos se aproximando do nosso momento de oração e se você puder adiantar alguma coisa para já estar conosco daqui a pouco de joelhos ou dando uma atenção melhor ao momento de oração, nós vamos orar em torno de 10 a 15 minutos, orar por você e orar com você nesta manhã de sexta-feira. Mas antes eu quero falar sobre uma virtude espiritual chamada perseverança. E essa virtude, ela nada mais é do que a capacidade que você tem de começar as coisas e terminar, de continuar. A perseverança, ela se confunde com a determinação. Eu não sei você, mas eu já comecei muitas coisas e não terminei. E como eu não terminei algumas coisas na minha vida, coisas assim bem pessoais, algumas coisas na área espiritual, como eu não terminei essas coisas, eu não provei uma grande verdade bíblica que nos diz que o fim das coisas são melhor do que o início delas. O final é no final que está a bênção. É bem melhor no final do que no início. Mas como nós não chegamos no final, nós não provamos o melhor dessas coisas, porque paramos pelo caminho. Nós nos cansamos, ficamos desestimulados, tínhamos uma visão que era uma coisa, depois foi outra, e a gente parou pelo meio do caminho. Infelizmente, nós temos esse mau costume de deixar as coisas pela metade. Na vida espiritual não é diferente. Nós começamos uma campanha e às vezes o tempo passa, nós esquecemos. Às vezes nós começamos uma campanha de oração, um período mais específico, após você ouvir uma mensagem e você diz:
Pastor Júnior, eu preciso, pastor, me tornar um homem de oração, uma mulher de oração, e você ora algum período, passa um tempo orando, bem assíduo naquele horário, naquele momento, aí depois você vai parando, vai se cansando e fica por ali. Fica por ali. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus capítulo 12 que nós devemos perseverar, principalmente diante das provações. Isto é, Deus cria situações para você se fortalecer nessa virtude, para que quando as coisas realmente apertem e quando as coisas chegarem na sua vida de forma a decidir seu futuro, você possa ter a disciplina e a preparação necessária para suportar. E é interessante perceber que o escritor aos Hebreus, ele mostra como nós devemos perseverar. Ele nos dá uma trajetória. Pastor, eu acho tão bonito, pastor. Quem começa as coisas e termina, eu também. É admirável. É admirável uma pessoa que se dedica a alguma coisa, às vezes é até alguma coisa que você nem admira tanto, mas a perseverança da pessoa, eu acho incrível. Alguém que passou a vida inteira se dedicando a uma coisa. Eu acho incrível isso, porque você vê paixão, você vê amor, você fica imaginando como essa pessoa foi tentada desistir e não desistiu. Eu acho muito bonito quem se dedica, a vida inteira à música, por exemplo, quem se dedica à sua profissão, sempre se aperfeiçoando, que se dedica a um esporte, eu acho muito bonito. Passou a vida inteira, desde jovem, pratica aquilo, agora já está chegando a uma certa idade e continua praticando. Eu acho isso lindo. Eu acho que você também deve admirar. Não importa o que a pessoa faça. Às vezes não é nenhuma coisa de tanta relevância, mas depois você, quando conhece a história da pessoa, diz, não, isso é um homem de fé. Ele suportou tudo, passou por cima de tudo e está aqui, continua ainda falando com amor sobre isso, dedicado a essa atividade. Eu acho fantástico. Mas vamos voltar aqui para o caminho da perseverança que o Espírito Santo nos mostra pela sua palavra. A primeira coisa que você precisa fazer para continuar é, segundo a palavra de Deus aqui em Hebreus capítulo 12, você deve deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto lhe rodeia. Deixar. Guarda essa expressão, deixar. Eu acho que você vai concordar comigo que tem algumas coisas na nossa vida que, rapaz, atrapalham a gente. E olha que a Bíblia é perfeita, é a palavra de Deus, é Deus falando conosco, porque a Bíblia identifica isso e chama as coisas que não são pecados, mas atrapalham a vida do homem, a Bíblia chama essas coisas de embaraço. E você já parou para pensar que é assim mesmo? Nós temos algumas coisas na nossa vida que não é pecado, mas atrapalham demais. Nos deixa paralisado, rouba o nosso tempo, rouba a nossa energia, às vezes nos deixa tão aperreado e a gente não abre mão dessas coisas. Enquanto nós não abrimos mão dessas coisas, o tempo passa. O tempo passa, as coisas acontecem e nós ficamos fora do processo por causa do embaraço. A natureza do embaraço, ou o embaraço tem o poder, se você não deixá-lo a tempo, esse embaraço tem poder de se transformar em pecado. E aí as coisas se complicam mais ainda. O embaraço e o pecado simplesmente são coisas que retiram
a sua saúde espiritual. Toda vez que você se permite estar embaraçado ou estar em pecado, você está dizendo: eu concordo em perder minhas forças espirituais. E daqui a pouco você vai ficar triste e pode até se desviar, como o próprio texto nos diz. Primeira coisa, deixar o embaraço e o pecado. Segunda coisa que você deve fazer para perseverar diante das provações: você precisa olhar para Jesus. Mas antes de olhar para Jesus, você precisa entender que a sua vida espiritual, ela é firmada através da paciência. Nós queremos uma mensagem que resolva todos os nossos problemas. Nós queremos orar uma vez e que tudo se resolva. Nós queremos um comprimidozinho que resolva todos os nossos problemas. E na vida espiritual, as coisas nem sempre acontecem assim. Os processos são lentos. Acontece de forma paulatina, aos pouquinhos. Olha, até para se tornar uma pessoa má, uma pessoa desprezível, uma pessoa maligna, você precisa de tempo. E olha que sua natureza já é desse tipo, viu? Já é ruim. A minha também, a nossa natureza. Para você se tornar uma pessoa ruim, você precisa de tempo. Você não consegue se tornar um monstro do dia para a noite, não. Você precisa alimentar isso. No mundo espiritual e com Deus é do mesmo jeito. Nem sempre, a maioria das vezes, é devagarzinho. Você precisa ter coragem nesse processo. E essa coragem a Bíblia chama de paciência. As coisas não vão acontecer. É bem que nós gostaríamos que uma mensagem bíblica resolvesse todo o nosso problema. Que uma oração também resolvesse, uma só resolvesse tudo. Que a sua presença, um dia na igreja, fosse determinante para resolver e botar tudo no lugar. Mas não é assim que as coisas funcionam. No mundo espiritual nós precisamos ter paciência. Cada coisa acontece no seu momento. Cada coisa acontece de forma a lhe tratar. Então, se você não buscar essa paciência, você não vai conseguir suportar o tempo e os momentos de provação na sua vida. Ô pastor, eu quero ter paciência. Também não é assim simplesmente dizer eu quero ter. Essa paciência, ela nada mais é do que a prova que Deus está na sua vida. Jesus, haja vista, a paciência é fruto do Espírito Santo. O que é isso, pastor? Quer dizer que a paciência faz parte da natureza de Jesus. Quando você adquire essa paciência para perseverar, você simplesmente está mostrando que Jesus está na sua vida. E você não vai ter só condições de perseverar e ir até o fim. Não é só isso. Você vai adquirir também a autoridade espiritual. O inferno vai estremecer diante de você. O mundo espiritual vai lhe respeitar porque você tem uma marca poderosa de Cristo, que é a paciência. O seu caráter está sendo moldado. Você não vai colocar os pés pelas mãos. Você não vai botar o carro na frente dos bois. Você vai ter a capacidade dada por Deus. Isso é fruto de uma convivência com Deus. Então, primeiro você deve tirar os embaraços. O que é que tem embaraçado sua vida, hein? E tem tomado seu tempo, seu dinheiro, sua paciência. E você vê que isso não tem futuro. Deixa de lado. Vai te ajudar na perseverança. Depois, precisa ter paciência.
E por fim, você precisa entender que Jesus suportou tudo isso. Quando eu digo Jesus suportou com paciência traição, Jesus suportou com paciência a dor, o pecado. Jesus suportou os religiosos lhe perseguindo 24 horas por dia. Jesus suportou tudo. E quando eu digo que Jesus suportou tudo, você precisa entender que nesse processo você precisa olhar para Jesus. E quando eu digo que você precisa olhar para Jesus, é você admitir que Jesus suportou e venceu. E você também vai suportar e vencer. Quando você olha para Jesus, essa expressão significa dizer que você está consciente, você está bem consciente que Jesus passou um processo de dor. E ele mesmo disse: eu venci e você também vai vencer. Eu estou apontando aqui para você, quem está me assistindo. A maioria está me ouvindo. Mas eu faço esse exercício para dizer: você vai vencer. Tira os embaraços da sua vida, seja paciente, busque essa paciência espiritual e também esteja ciente e consciente que Jesus passou tudo isso que você está passando. E você vai chegar a um patamar espiritual que você vai ter prazer, como o apóstolo Paulo disse: eu tenho prazer nas dificuldades, eu tenho prazer nas dores, eu tenho prazer diante dos problemas da vida, eu tenho prazer, não importa o que está acontecendo na minha vida, eu tenho prazer, eu aprendi a estar alegre diante de todas as situações da vida. Eu aprendi a estar alegre diante de tudo. Se tá bom, tá bom. E se tá ruim, tá bom também. Deus está lhe chamando a ter mais experiência com Ele. Deus está lhe chamando para andar em outro patamar com Ele. Deus está lhe chamando para lhe blindar, para lhe deixar mais resistente. Aleluia. Você crê que é possível? Você hoje está vivendo um momento de aflição. Pastor Júnior, meu Deus, o que é que isso pode dar? Tal. E você crê que você, amanhã, no futuro, você vai ter mais robustez espiritual, que essas coisas nem vai mais... Oh, meu Deus do céu. Você nem vai mais ligar. Mas, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, pastor. Não tem como uma pessoa passar pelo que eu estou passando e não sofrer. Tem sim. Tem sim. Tem. Você vai passar, como diz a canção, pela prova, dando glória a Deus. Você vai passar pela prova, dando glória a Deus. Isso não vai te castigar tanto, não. Vai não. Por isso que você está aqui. Para você se tornar mais forte espiritualmente. O diabo, ele... Eu vou concluir aqui para a gente orar, mas deixa eu lhe falar isso aqui. O diabo, ele usa essa estratégia faz tempo, desde o princípio. O diabo, ele é especialista em lhe apresentar uma novela. E você está vivendo um momento de tanta fragilidade que você acha que a novela é verdade. Você acha que essas ameaças todas irão acontecer e tal, e você se sente aí pressionado. Meu Deus, eu vou perder meu emprego, pastor. Meu Deus, meu marido vai embora. Meu Deus, minha família vai ser destruída. Meu Deus, vai acontecer uma tragédia aqui dentro de casa. Porque o diabo fez a novela e pintou isso para você.
pintou tudo isso. E agora você está vivendo uma novela. E aquele que dirige a novela é o próprio diabo. Você não pode cair nessa. Você não pode cair nessa. Não, não, não. Não, não, não. Você tem que repreender. E tem que entender que o que você tem de maior não é as coisas aqui nessa vida. É o próprio Deus. Você está arrependido? Você está buscando a Deus? Pronto, ponto final. Pastor, eu quero Deus, pastor. Agora eu não quero não, pastor. Eu posso até ter errado, pastor. Agora eu não quero viver essa vida, não. Eu quero outro caminho para mim, pastor. Pastor. E o diabo continua lhe ameaçando. Continua lhe rondando, feito um vira-lata. Que late. E você achando que o vira-lata é um leão. Peça para Deus lhe mostrar. Peça para Deus tirar essas escamas dos seus olhos. E ir para cima. Tirando os embaraços. Tendo paciência e olhando para o sacrifício de Cristo. Pastor Júnior, o meu Jesus venceu, pastor. Eu também vou vencer. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? É momento...